Estamos juntos com você aqui pela Rádio Excelsior da Bahia, Rede Excelsior de Comunicação, hoje para falar sobre cirurgia ortognática. É o nosso convidado, o doutor Adriano Assis, que é doutor em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, aí da Escola Baiana de Medicina. Está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Mais uma vez, bem-vindo. Vamos entender um pouquinho o que é a cirurgia ortognática, por favor. Bom, a cirurgia ortognática é uma cirurgia utilizada para corrigir as deformidades dentofaciais que são provenientes, na grande maioria das vezes, de alguma deficiência de crescimento ou de algum crescimento exacerbado, tanto da maxila quanto da mandíbula. Em algumas situações, esse crescimento ele decorre também de alguma patologia, normalmente das articulações temporomandibulares, que podem gerar, inclusive, algumas assimetrias faciais. Geralmente, então, a causa pode ser genética, congênita, hereditária. O que é que vai acontecer, então, que pode determinar esse tipo de situação? Às vezes já começa na primeira infância, quando que aparecem os primeiros sintomas, tá? Você, ouvinte que ligou agora, né, que está participando aí com a gente, do programa Saúde no Ar, e quer também fazer a sua colaboração, a sua pergunta, liga 3328-7666 e o 99681-3998. 9 horas e 30 minutos. Então vamos entender qual é a causa, normalmente, ou as possíveis causas para esse tipo de situação. Bom, como eu falei, normalmente isso acontece por algum distúrbio do crescimento. Então, um paciente ele pode ter um crescimento exacerbado ou diminuído dos ossos da face, entre eles normalmente a maxila ou a mandíbula, e isso causa uma mordida errada, que pode ser uma mordida cruzada, que pode ser bilateral, unilateral, ou até na região anterior. Isso dificulta o paciente a mastigar, dificulta o paciente muitas vezes a falar, né? E muitas vezes também a respirar. Então os benefícios da correção dessa condição são muito grandes para os nossos pacientes. Bom, isso já vai sendo percebido já na infância, na adolescência. Quando que o problema ele fica mais evidente, doutora Adriana? Então, como é um problema de crescimento, ele começa a ficar mais evidente na fase de adolescência. Por isso que na forma convencional, a gente precisa aguardar o término do crescimento ósseo desses pacientes para poder fazer a abordagem cirúrgica. Porque se a gente acaba abordando antes desse término de crescimento, existe a possibilidade da gente precisar fazer uma segunda cirurgia. Nos casos muito severos, de pacientes que têm grandes deformidades nessa época de vida, nessa época entre os 12 aos 16 anos, existe a técnica do benefício antecipado, onde a gente antecipa o procedimento cirúrgico exatamente para dar o benefício estético, psicossocial para aquele paciente e tenta controlar aquele crescimento, tanto se for reduzido, se for exagerado, para que lá na frente a gente não precise de uma segunda cirurgia, mas a gente não tem como garantir, pode ser que seja necessário um segundo procedimento. Então é melhor esperar, mesmo às vezes tem aquela ansiedade do próprio paciente que está sofrendo aquele incômodo e que quer ter resolvido a sua situação, mas a indicação médica é aguarda mais um pouco porque o resultado, vai ser definitivo. Isso. Em algumas situações, com situações mais severas, a gente inclusive indica, mas na forma mais convencional, como a maioria dos casos, o ideal é aguardar o término do crescimento ósseo. A gente fala que essa é uma cirurgia de correção de mordida e também estética, né? Ela não tem um caráter estético, é um caráter funcional, mas acaba também colaborando para essa questão estética. Exatamente. É uma cirurgia de ganho funcional, porém existe o ganho estético, que muitas vezes é importante. Só lembrando que é uma cirurgia que o tratamento em si está relacionado com a ortodontia. Então os nossos colegas ortodontistas fazem todo o preparo desse paciente, colocam os dentes nas posições corretas, exatamente para a gente conseguir finalizar o caso fazendo a cirurgia ortognática. Ok, então essa cirurgia ela é indicada, claro, tem um benefício muito grande para o paciente. Antes, de fazer a cirurgia, qual é o acompanhamento? O que é possível fazer, já que tem uma indicação da idade, do momento da vida do paciente mais adequado, até lá, se há algo que pode minimizar, essa situação? Então, normalmente esses pacientes começam com o tratamento ortodôntico. Então, os ortodontistas eles iniciam o preparo desse paciente. Se for um paciente em crescimento, vai haver uma tentativa de minimizar a deformidade. Muitas vezes, em algumas situações, até eliminar a cirurgia lá na frente. Nos casos onde não se consegue controlar o crescimento, o paciente vai acabar tendo que passar pelo procedimento cirúrgico. Em relação à questão estética, tem muito da parte psicológica também.
Então, o paciente tem que ter um acompanhamento psicológico, é muito importante, tanto no pré-tratamento como no pós-tratamento, né? E nos casos mais severos, inclusive, alguns pacientes, eles acabam não se reconhecendo, por mais que tenham uma melhora muito grande, né, tenham tido um benefício enorme com o tratamento, o paciente pode ter algum problema psicológico e acaba não se reconhecendo quando se olha no espelho. E, inclusive, muitos dos pacientes acabam tendo que trocar documentação com o RG, por conta da mudança na face. Mas, normalmente, né, na grande maioria das vezes, é uma mudança para muito melhor. Só para o ouvinte entender, a gente não tem aqui as imagens, mas você já vai imaginando, depois pode, né, pesquisar, o que acontece nos casos. As pessoas têm um queixo muito para frente, ou muito retraído, o que ocorre, quais são os tipos de situações onde vocês são mais procurados? Então, normalmente o que... WhatsApp pelo 996813998. Nós estamos aqui conversando com um especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Falando de uma cirurgia que é a cirurgia ortognática, é uma cirurgia de correção da mordida e da estética. Essa cirurgia, quando ela é indicada, quando o paciente tem uma indicação, ela não é feita a longo prazo. O que isso pode trazer como consequência? O que pode complicar? Muitas vezes o paciente ele pode desenvolver distúrbios da articulação temporomandibular, dores na face, e o paciente vai ter dificuldade para mastigar, porque normalmente a mordida vai estar numa situação irregular ou desfavorável, e isso ao longo do tempo, a tendência é sempre ir piorando, tem uma piora. Então o paciente vai se queixando, ele é feridor, né, ao morder, ao se alimentar, às vezes até incomoda para comer, nem a fala também fica prejudicada. Exatamente, então a fala pode ser prejudicada, a questão da mastigação, como eu já falei antes, e também, dependendo do caso, dependendo do tipo de deformidade, a própria respiração. Então, essa cirurgia ela também é realizada nos casos dos pacientes que têm apneia do sono. Então, o paciente que tem um retrognatismo associado à apneia do sono, a cirurgia ortognática também serve para tratar esses casos. A questão psicológica que nós falamos antes, ou seja, aquela pessoa que tinha o queixo, né, muito protuso, muito para frente, ou então aquele queixo retraído, quando ela faz a cirurgia e que corrige isso, depois ela se olha no espelho, é como se ela perdesse um pouco da identidade, ela não se reconhece ali naquela imagem. Então, o acompanhamento psicológico, em alguns casos, quando é muito severa a situação, é indicado, né? A gente tem casos de pessoas que realmente ficam muito debilitadas, entram em depressão, inclusive, por conta disso. Exatamente, isso acontece, isso está descrito na literatura, em alguns relatos, o paciente pode mudar demais a face no pós-operatório, e esse acompanhamento psicológico ele precisa iniciar antes, né, do início do tratamento. Inclusive, em algumas situações, o psicólogo, ele às vezes contraindica a cirurgia naquele momento. Então, ele trabalha o psicológico do paciente para, no momento correto, a cirurgia ser realizada. Agora, só pode ser feita a melhor indicação na fase adulta. Tem algumas pessoas que dizem, bom, já vivi a minha vida inteira, a minha adolescência, já estou na fase adulta, por que fazer a cirurgia? E o que você diria para uma pessoa que pode ter esse tipo de dúvida? Não, atualmente, muitos pacientes acima dos 50 anos estão procurando a gente para realizar esse procedimento. Esperaram, né, a vida toda e não tiveram informação, né, correta ou não foram indicados. E quando descobriram, agora com a facilidade da informação, procuram a gente exatamente para saber se tem como ter alguma melhora na qualidade de vida. E normalmente tem sim. Então são pacientes que já sofreram, né, com essa deformidade por muito tempo, mas a gente consegue corrigir, né, nessa fase da vida também. Ok, lembrando aqui o nosso ouvinte, né, alguns ouvintes já fazendo perguntas ligadas à área da odontologia, o Adriano pode talvez responder, mas não é necessariamente essa a nossa área. Estamos falando sobre cirurgia ortognática. E a ouvinte, ela diz o seguinte, está com a gengiva inchada e perda dos dentes. Isso é alguma doença? Maria das Graças dos Santos, do Engenho Velho da Federação. Perda de dente. Bom, isso provavelmente é um problema periodontal, né, que iniciou aí com o processo de alguma deficiência de higiene bucal. E o ideal é que ela procure um especialista em periodontia ou alguma clínica que faça todos os tipos de tratamento odontológico para fazer o correto diagnóstico, solicitar os exames necessários, fazer o exame físico da forma correta para tentar ajudá-lo. Agora, também é comum que quem tem esse problema de desvio, né, na verdade tem um nome, é uma doença catalogada como CID, inclusive, o que nós estamos falando. Qual é a doença específica? Exatamente, chama deformidade dento-esquelética ou dento-facial, né, e dependendo da classificação existem alguns CIDs mesmo.
Então tem o CID para prognatismo, para retrognatismo, para situações que envolvem a articulação temporomandibular. Então, quem tem essa deformidade, ela pode também, essa pessoa que tem esse tipo de problema, pode ter problema aí nos dentes, né? Na própria formação, aí da arcada, enfim. Vai alterar também, às vezes, o dentista também indicado o acompanhamento? Exatamente. O acompanhamento no paciente desse ele é multidisciplinar. Então, a gente fala que, basicamente, a gente trabalha com ortodontia e cirurgia, mas toda especialidade odontológica está envolvida. Então tem pacientes, por exemplo, que são respiradores bucais, que sofrem de mordida aberta anterior, não conseguem transpassar os dentes, ou não conseguem encostar o lábio superior no inferior. São pacientes que têm um ressecamento da boca muito grande. Isso diminui aí a capacidade da saliva de proteger os dentes e a gengiva. E podem trazer problemas odontológicos também. Falando então da cirurgia, né? É uma cirurgia complexa. Quais são as orientações, né? Durante também a cirurgia, o tempo que essa cirurgia vai durar, e o pós-operatório, normalmente, como é que ocorre? Bom, é uma cirurgia considerada de médio porte, né? Lembrando que a cirurgia ortognática é uma cirurgia realizada em ambiente hospitalar, sob anestesia geral, né? E o tempo cirúrgico leva entre 4 a 6 horas, dependendo do tipo de cirurgia e do tipo de deformidade daquele paciente. Porém, é uma cirurgia muito bem planejada, não é uma cirurgia eletiva, que a gente faz um planejamento bem detalhado. Então o paciente não fica muito tempo hospitalizado. Normalmente ele opera num dia e vai embora no outro, né? Dorme uma noite no hospital. E no pós-operatório tem algumas recomendações, né, que em relação à alimentação, aos cuidados com esforço físico, aos cuidados em casa, para que haja uma boa recuperação. O tempo médio desse paciente afastado das suas atividades corriqueiras é de mais ou menos 15 dias. Pois é, uma cirurgia que vai mudar muito o aspecto funcional e também o aspecto estético do paciente. A boa notícia é que, embora seja feita na fase adulta, algumas pessoas estão procurando, elas querem ter qualidade de vida, inclusive, né, Adriana, a longevidade. As pessoas estão vivendo mais, estão passando dos 80 e com muita atividade ainda na sua vida profissional, às vezes até, e na sua vida afetiva, na sua vida social. Então elas querem estar aí bem, né? E a cirurgia pode dar esse conforto. Claro, como eu falei, muitos pacientes acima dos 40, 50 anos têm nos procurado, né, e muitos deles com indicação, né, tinha indicação prévia dessa cirurgia, mas nunca entrou em contato com um cirurgião bucomaxilofacial ou às vezes com um ortodontista que indicou esse tipo de cirurgia, e que agora, né, com essa informação, tem nos procurado e tem se beneficiado aí desse procedimento também. Esse tratamento ele é complexo, né? Ou seja, ele é complementar também. No pós-cirúrgico é necessário que o paciente tenha algum tipo de acompanhamento com outros profissionais, por exemplo, falamos do psicólogo, mas também a fonoaudiologia vai entrar aí como auxiliar? Sim, com certeza. A fonoaudiologia e a fisioterapia são extremamente importantes, principalmente no pós-operatório. Normalmente a gente já encaminha no pré-operatório para fazer um preparo desses pacientes, porém no pós-operatório é extremamente importante pelo fato de, quando a gente mexe nas arcadas superior e inferior, a gente muda o espaço, né, do paciente, da língua do paciente. Então isso pode interferir na fala. Normalmente traz um benefício para melhor, mas o paciente precisa se acostumar com isso, então ele precisa treinar, praticar, e é exatamente esse o trabalho da fonoaudiologia. A fisioterapia trabalha muito a questão do edema pós-operatório, da função dos músculos da face, musculatura perioral, então também é extremamente importante na recuperação do paciente. Tem a pergunta da Ana, ela quer saber o seguinte, se essa cirurgia também corrige os dentes que são proeminentes, né? Ou seja, aqueles dentes que são mais salientes, doutor Adriano. Isso precisa passar por uma avaliação. Às vezes, se o problema for só de inclinação de dente, isso aí só o tratamento ortodôntico às vezes resolve. Mas muitas vezes isso está também ligado à parte esquelética, à parte óssea. E se tiver também ligado à parte óssea, aí sim seria interessante passar por um cirurgião maxilofacial, que provavelmente vai necessitar de uma cirurgia ortognática. O que é que sente, como é a vida, que tipo de sintoma, né, pode ter o paciente que tenha esse tipo de doença, de problema de saúde, que é uma deformidade dentofacial, é isso? Isso. Normalmente a queixa principal é problema na mastigação. Quando mastiga, dói ou estala, o que faz? É dificuldade a mastigar, porque os dentes não encaixam da forma correta como deveriam. Então existe uma dificuldade para a mastigação. Isso pode também estar associado à dor, principalmente dor muscular, dor nas articulações temporomandibulares. Mas a questão da fala também pode interferir aí nesse processo de convivência do paciente. Então, todos esses problemas precisam ser avaliados, né, para a gente poder saber quanto de melhor a gente pode dar para esse paciente.
Tem algum risco ou contraindicação da cirurgia ortognática? Normalmente os riscos são os riscos inerentes a um procedimento cirúrgico sob anestesia geral. Então, hoje em dia, a gente tem um risco muito baixo em relação a isso, né? E contraindicação vai depender do sistêmico daquele paciente, então normalmente é feita uma avaliação prévia em relação a isso. Como eu falei, a questão psicológica às vezes pode contraindicar, né, temporariamente a cirurgia, então a gente tem que avaliar esse paciente bem cuidadosamente para poder ter essa noção. Lembrando a você que ligou o rádio agora, nós estamos aí ao vivo pela Rede Excelsior de Comunicação, Rádio Excelsior AM 1840 e também pelo Facebook. Você acessa @Saúde no Ar e pode deixar aí também a sua pergunta, a sua dúvida em relação ao nosso tema de hoje. Nós estamos falando sobre cirurgia ortognática, que é uma cirurgia indicada para a correção da mordida, também pode auxiliar na fala e também na estética, mais indicada depois que a pessoa cresceu, né? Passou da fase do crescimento. Isso varia de homem para mulher? Sim, varia, né? O término do crescimento no homem é depois da mulher, né? Então o homem normalmente ele cresce mais. Então o homem normalmente a partir dos 20 anos, mulher normalmente a partir dos 17, 18, mas isso pode ser comprovado com mais detalhes com a radiografia de punho, de mão e punho, para a gente avaliar o término do crescimento ósseo. E aí, terminada essa fase, já viu que não vai crescer mais, agora é o momento de entrar com a cirurgia. Sim, da forma convencional seria o ideal, para a gente não correr risco de ter alguma recidiva, algum crescimento residual e a gente perder o resultado da cirurgia. Quem tem o perfil para indicação são aquelas pessoas que têm uma desarmonia, digamos assim, facial, mas que não é necessariamente só estética. Ah, tá assim, o rosto tá mais, o queixo tá mais para frente, tá mais para trás, tá me incomodando esteticamente. Mas não, essas pessoas têm de fato uma dificuldade funcional. Às vezes na fala é prejudicada, na mordida, na forma de se alimentar, e elas precisam mesmo de um tratamento. E aí eu pergunto, o SUS cobre esse tratamento e faz essa cirurgia? Sim, nos serviços de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial nós fazemos pelo SUS. Né? Então, no nosso serviço lá da Escola Baiana de Medicina, temos um ambulatório lá no Hospital Geral Roberto Santos. Então, qualquer paciente que ache que tem esse tipo de problema, ou qualquer outro problema que envolva a face e que possa ser avaliado e tratado por um cirurgião bucomaxilofacial, pode comparecer ao ambulatório todos os dias pela manhã, exceto quarta-feira, que é à tarde, lá no anexo do Hospital Geral Roberto Santos. Então vamos lá, anexo ao Hospital Roberto Santos, tem um ambulatório pela manhã e também na quarta-feira à tarde. Nesse caso, o ouvinte que está acompanhando aqui o programa e que tem algum tipo de problema ligado aí bucomaxilo, precisa de um cirurgião, tem dificuldade na mastigação ou está insatisfeito com sua aparência, a aparência do seu rosto e acha que isso merece e precisa um acompanhamento de um profissional e até um tratamento cirúrgico, pode ir lá. Então na Escola Baiana de Medicina, anexo ao Hospital Roberto Santos, que fica no Cabula. Então, chegando, basta levar documento, né? Documento, cartão do SUS, documento original, cartão do SUS e procurar o ambulatório de cirurgia bucomaxilofacial. Antes isso era feito antecipadamente, essa marcação. Hoje não, basta chegar no ambulatório, no dia. Nesse momento, sim, os pacientes podem chegar lá e procurar o ambulatório que vai ser colocado na lista de atendimento daquele mesmo dia. Hoje, infelizmente, nós temos uma demanda muito grande, não só pela questão da Baiana, mas outros serviços, como o Imanduce, a gente conversava antes aqui na entrevista, mas tem uma fila de espera, são muitas pessoas. Só lá na Baiana, acho que cerca de 100, 150 pessoas. Desse tipo de procedimento, para esse tipo de procedimento, uma fila de mais ou menos 150 pacientes. A gente está com um problema de dar vazão a esse tipo de paciente. O hospital está passando por algumas reformas e a gente está aguardando a normalização disso aí. Então, os hospitais que teriam indicação lá ali para o Roberto Santos, que foram atendidos pela Escola Baiana de Medicina, estão em espera. Aqui fica o nosso apelo também e a nossa fala, inclusive, queremos ouvir aí não só a direção médica, administrativa do hospital, mas a própria Secretaria de Saúde, se tem uma previsão para o fim dessa obra que tem um impacto não só para os pacientes que têm a necessidade dessa cirurgia específica, mas de outros atendimentos, porque lá no ambulatório da Baiana não é só a cirurgia ortognática que vocês tratam, né? O ambulatório trata do que exatamente? Quais são outros serviços? Nossa demanda lá é grande para vários tipos de cirurgia. Então, sim, a gente tem cirurgia de patologias, né? Patologias que muitas vezes não podem aguardar muito tempo, porque elas evoluem, elas vão crescendo. Por exemplo? Né? Cistos e tumores na região dos maxilares, que necessitam da remoção e de uma reconstrução, né? Para a gente devolver função estética para os pacientes. Tem os casos de traumatologia, os casos de trauma, de fratura de face,
esses são mais urgentes, né, precisam de um tratamento mais urgente para evitar que eles sequelem. Ou por conta de um acidente, ou até por uma agressão física, né? Exatamente. Conheço uma pessoa, uma mulher, né? A gente sabe que é muito comum, infelizmente, nesse país, no nosso estado, a agressão feminina. E é uma pessoa que foi agredida pelo seu companheiro e ela teve uma necessidade de urgência em relação a essa área, né? Ficou como realmente a face com a deformidade por conta da violência. Então pode acontecer e nesse caso o paciente precisa ser atendido de imediato. Exatamente. Esses casos de trauma são casos que são mais urgentes e a gente precisa dar andamento ao tratamento deles com mais urgência. Ok, 2 participações aqui. É Valdelice, tem alguém na linha para entrar ao vivo? Não? Tem? Alô? Olá, quem fala? Valdelice. Tudo bem, Valdelice? Tudo bem, eu quero parabenizar seu programa e você mais uma vez, né? Obrigada. E as pessoas que estão aí entrevistando, né? Está esclarecendo suas dúvidas? Está sendo útil para você? Para mim, porque o meu caso, como eu já falei uma vez aí, que teve um entrevistado aí também, eu falei que, porque eu tive esse ABC, né? No maxilar, e ficou a sequela, né? Mas no meu caso é assim, o médico queria operar, não quis operar por causa da minha idade e muitas enfermidades. Ele não quis, mas eu só posso ir a lugar para fazer tratamento dentário que tenha pessoas que possam botar no lugar. Ok. Porque como para fazer a ressonância tudo, tratamento dentário, ele sai do lugar. E o médico não quis operar por causa da minha idade. E por causa das minhas enfermidades. Vamos saber aqui, doutora Adriana, obrigada, tá, Valdelice? Ela tem 73 anos, ela teve uma AVC e aí ficou com essa sequela. Seria um caso também para indicação desse tipo de cirurgia de correção? Essa sequela seria uma paralisia facial? Se for, isso provavelmente é uma sequela do próprio AVC. Então isso precisa ser acompanhado pelo próprio neurologista, o neurocirurgião que acompanha, para saber se tem como fazer algum tipo de reversão. Né? Nesses casos específicos, quando o problema é neurológico, não cabe a nós, bucomaxilos, fazer o tipo de tratamento. A gente pode fazer algum acompanhamento. Mas em algumas situações, a paralisia facial ela é causada por outros motivos. E aí, nesses casos, a gente pode acompanhar, tratar com medicação, que em algumas situações a gente tem um grau de sucesso. Lá no ambulatório, por exemplo, a pergunta da Sônia, lá de Marechal Rondon, se paralisia facial inclui nesse tipo de serviço? Ela pode fazer uma avaliação lá com a gente, lá com a nossa equipe, para saber se cabe a nós esse tipo de tratamento, se não a gente pode inclusive encaminhá-la para o serviço de neurologia, de neurocirurgia do próprio hospital. Infelizmente, tratando agora desse assunto da paralisia facial, é mais comum do que a gente imagina, né? Por que ocorre? Está associado a estresse ou a que fator de base, de causa? Muitas vezes está associado a estresse, pode estar associado a trauma na face, a estresse, e no caso dela, que foi um problema neurológico por conta do acidente vascular cerebral. Mas pode acontecer que alguém, por exemplo, numa situação de pico de estresse, estava bem, com a face normal, e de repente começa a ter essa A gente tem casos, inclusive, de famosos, né, que tiveram isso aí, mas isso aí normalmente reverte espontaneamente. Algumas vezes precisa de uso de algum tipo de medicação, mas o acompanhamento disso é feito mais com a neurocirurgia ou com a neurologia. Ok, então a cirurgia para o tratamento, a indicação, como falamos aqui, traz muito benefício e depois o pós, né? Como é a vida da pessoa pós-cirurgia, o que efetivamente a cirurgia pode fazer por esse paciente? A cirurgia ortognática traz benefícios enormes para os pacientes, né? Então a grande maioria dos pacientes, eles relatam exatamente isso. O início, né, o pós-operatório imediato, ele é um pouco chato, né, no sentido do paciente ficar debilitado, ficar com o rosto inchado. Não é um pós-operatório dolorido, o paciente normalmente não sente dor, muito pelo contrário, ele fica com o rosto mais anestesiado, e essa anestesia vai passando com o tempo. Outra queixa bem comum do paciente do pós-operatório imediato de ortognática é a alimentação. O paciente fica com a alimentação muito líquido-pastosa por um Durante tempo. o período. Então, na primeira semana, por exemplo, a alimentação mais líquido-pastosa, depois fica fazendo uma alimentação mais macia, até a gente ter o período mínimo de consolidação óssea, que aí é de 45 dias ou 6 semanas. A partir daí, o paciente já começa a ter uma alimentação já um pouco mais normalizada. Tem a pergunta aqui da Verbena, lá de Candeias. Ela está na linha e participa com a gente. Oi, Verbena. Oi. Sua dúvida, querida. Prazer. Prazer nosso. Muito maravilhoso. Todo mundo da Rádio Ciência, nota 1000. Sempre estou assistindo, sempre que eu posso. E assim, eu tenho um problema sério. Porque eu sou mastigo de um lado há muitos anos. Do lado esquerdo.
E do outro lado, eu só tenho um dente, sabe? Só tenho um dente da parte inferior. E isso me incomoda muito, estar mastigando de um lado só. E não tenho condições, assim, para fazer uma cirurgia e fazer uma cirurgia, porque tem um dente que ele vai precisar, porque tem mais de 20 anos, né? E os outros que foi extraído tem 10 anos, 8 anos. E eu só tenho dente, isso me incomoda tanto, que eu emagreci, perco peso, e só mastigando de um lado. É muito ruim. Aí eu tenho medo, né? Pra falar a verdade, eu tenho medo de fazer essa cirurgia. Tenho esse sonho, essa vontade de colocar seja o que for necessário. Olha aí, sonho, vamos sair do campo do sonho para as possibilidades. Ela teria indicação, como lá no ambulatório da Escola Baiana de Medicina pode ajudar? A gente precisa fazer uma avaliação com mais detalhes. Pelo que eu entendi, existe uma perda dentária, principalmente de um dos lados, e que está causando uma mastigação de um lado só, uma mastigação unilateral. Isso traz vários problemas, né? Dor, né? Sobrecarga apenas de um lado. Então, o ideal é que essa mordida ela seja recuperada. Então, os dentes que foram perdidos eles podem ser restaurados aí, ou com uma prótese convencional, ou com a instalação de implantes dentários, para poder recuperar esses dentes no lado onde eles foram perdidos e você voltar a ter uma mastigação bilateral, uma mastigação mais normalizada. Mas vale a pena passar por uma avaliação, o ambulatório está aberto a esse tipo de avaliação também, para a gente poder entender melhor o seu problema. Bom, já quase finalizando, tem a pergunta aqui do ouvinte que ela não se identificou, mas ela quer saber como faço para ter uma consulta com o doutor Adriano. Gostaria de saber o endereço e o telefone de contato para uma avaliação melhor. Seria a escola, na verdade não o doutor Adriano, mas toda a equipe, né? Isso. Na verdade o ambulatório hoje são quantos profissionais? Você também é preceptor, faz residência médica lá na unidade. Como que as pessoas podem ter acesso a esse serviço? Isso, nós temos um serviço completo de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que é pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, e fazemos esse tipo de cirurgia hospitalar normalmente no Roberto Santos. Trabalhamos nos outros dois hospitais, que é o Ernesto Simões e o Hospital de Camaçari, mas o principal é o Hospital Geral Roberto Santos, onde nasceu o serviço. E os nossos ambulatórios, eles acontecem lá. Então esses pacientes eles podem se dirigir ao ambulatório no período da manhã, todos os dias da semana, de segunda a sexta, exceto as quartas-feiras, que o ambulatório é no período da tarde, das 14 às 18 horas. Bom, e aí vai passar pelo serviço de triagem. Tem alguns casos que realmente não tem indicação, né? Isso. Que às vezes a pessoa insiste, quer fazer, mas que casos seriam esses? Que tipo, não é para cirurgia? Tem alguns casos onde a cirurgia não é nem hospitalar. Então, nesses casos, a gente já pode encaminhar, inclusive, para a Baiana, lá para a Faculdade de Odonto, e os residentes, sob nossa orientação, vão dar esse tipo de tratamento, se for uma cirurgia menor que seja necessário fazer apenas anestesia local, a gente consegue fazer isso por lá. Ok. A gente quer agradecer então a presença do Dr. Adriano Assis, doutor em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que hoje nos trouxe tantas informações e esclarecimentos. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Obrigada, então, toda a equipe aí também da Baiana sempre traz profissionais excelentes e que trazem tantos esclarecimentos. Finalizando o nosso programa, eu falei no início do programa Saúde no Ar, para você que está acompanhando a nossa programação, o Ezequiel Oliveira, que é o nosso diretor comercial, ele tem um aviso, tem um convite especial a fazer para você, um serviço que o Saúde no Ar passa a oferecer a partir de hoje, que já está inclusive no ar. Ezequiel, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor Adriano. Paz e luz para todos nós. Patrícia, a novidade é o nosso cartão interativo. Estamos fazendo o nosso cartão interativo. Você imagine, Patrícia, um único cartão, ter todas as redes sociais, o site do cliente, todas as informações para que ele possa vender mais, para que ele possa viralizar a sua marca e conseguir com isso ter mais resultados de suas vendas. Então, nós estamos fazendo esse cartão. E o mais importante, Patrícia, esse cartão interativo, no momento que o cliente ele compra conosco esse cartão, uma parte desse percentual vai para a rede de solidariedade Brasil do Bem. Então, você que é médico, você que é dentista, você que é arquiteto, você que é estudante, você que tem qualquer negócio que está querendo trabalhar na internet com o seu negócio, ou você que quiser dar de presente a um filho, a um sobrinho, pode contar com a gente. É simples. É só entrar na internet e botar serviço saudenoar.com.br. Lá você já tem todos os direcionamentos. E logo mais estamos viralizando também essas informações pelas redes sociais. Então, compre e faça o seu cartão interativo conosco e ajude a rede de solidariedade Brasil do Bem. Paz e luz para todos. Muito obrigado, Patrícia.
Obrigada, então, também, Ezequiel, por esse recado. Eu reforço e endosso esse convite. O que é o cartão virtual? Lembra daquele cartãozinho de papel que a gente tem, o nosso cartãozinho de visita? Pois é, você ainda usa esse cartão, mas existe o cartão virtual, onde você simplesmente caminha. Se alguém pede para você, você tem um cartão para ficar com seus dados? Você fala, sim, tem um cartão virtual. Você encaminha pelo seu WhatsApp e ali a pessoa que recebe esse cartão virtual interativo vai ter acesso às suas redes sociais, seu e-mail, tudo num único clique. O Saúde no Ar está oferecendo esse serviço numa rede de solidariedade, porque parte da renda desse serviço que você pode contratar através da empresa Saúde no Ar, você vai estar ajudando as instituições sociais que passam aqui pelo nosso quadro Brasil do Bem. Então estamos todos juntos construindo uma sociedade melhor nessa economia solidária, é nisso que a gente acredita. 10 horas em Salvador, o programa Saúde no Ar fica por aqui. Daqui a pouco a gente encaminha então pela linha de transmissão o cartão virtual. E amanhã estaremos de volta com o tema medicamento biológico. Você conhece? Então fique sabendo amanhã até as 9. Até lá. Deixa eu só fechar. Apresentar Saúde no Ar.